Olá, meu nome é Maria Vitória, sou estudante de saúde coletiva, fiz parte do projeto de extensão Promoção de Saúde durante a pandemia de Covid-19. A ideia do projeto, ele surgiu de um grupo de pesquisa do qual fazia parte, né, orientado pela professora Luana, que era na temática de suicídio, né? E durante as reuniões que a gente passou a ter à distância, né, remotamente, a gente estava falando sobre saúde mental e pensamos na ideia, né, de fazer uma extensão. Então a gente criou uma página no Instagram em 2020 e postamos com frequência, 3 vezes na semana, textos relacionados à saúde mental e a questões que estavam acontecendo, né, durante o isolamento social de 2020. E esse foi o projeto que a gente realizou durante alguns meses do ano de 2020. Agora a gente vai apresentar alguns desses textos, né, que a gente fez durante o ano de 2020 na nossa extensão. Olá, eu vou falar sobre as políticas e programas de prevenção ao suicídio no Brasil. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a implementar diretrizes para a prevenção do suicídio, através da Portaria 1876, de 14 de agosto de 2006. Esse plano era um guia para os serviços de saúde mental já inclusos na Política Nacional de Saúde. Após instituir as diretrizes, o Ministério da Saúde lançou um manual dirigido das equipes de saúde mental, com ênfase para os profissionais dos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs. Essa iniciativa é uma parte da Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio, que visa reduzir as taxas de suicídio e tentativas, os danos associados com os comportamentos suicidas, assim como o impacto traumático de uma perda por essa causa na família, entre amigos, companheiros e nos locais de trabalho, nas escolas e nas instituições. Esse é um dado do Ministério da Saúde de 2006. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a ter uma política de prevenção ao suicídio através da Portaria 185 de 2012, que previa instituir normas para atenção às emergências em saúde mental do DF, o Plano Distrital de Prevenção ao Suicídio, é como ele chama. Está baseado em 5 eixos: avaliação e monitoramento, compromisso político, prevenção, tratamento e pós-venção, e capacitação e informação. O Boletim de Vigilância Epidemiológica de Suicídio e Tentativa de Suicídio de 2018 do Centro de Vigilância e Saúde do Rio Grande do Sul afirma que o Estado historicamente tem representado as maiores taxas de suicídio no país. No Rio Grande do Sul foram registrados 1.166 óbitos por suicídio no ano de 2016, desculpa, correspondendo a uma taxa de 11 por 100 mil habitantes, e 17,8 para homens, 4,5 para mulheres, aproximadamente o dobro da taxa nacional. Em 26 de abril de 2019, foi sancionada a Lei 13.819, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que entende-se por uma violência autoprovocada, né? O suicídio consumado é a tentativa de suicídio e o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida. Assim, a lei estabelece que as escolas, tanto públicas como privadas, notifiquem aos conselhos tutelares toda suspeita ou ocorrência confirmada envolvendo violência autoprovocada. Através de um banco de dados sistemáticos preenchido, torna-se possível acompanhar os casos, né, intervir precocemente e adequadamente, garantindo a alimentação do sistema de informação em saúde. É um dado da revista da Ciência Plural, de 2019. Em setembro de 2017, foi lançada a Agenda de Ações Estratégicas para Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil, pelo Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar e fortalecer as ações de promoção da saúde, vigilância, prevenção e atenção integral relacionadas ao suicídio, com vistas à redução das tentativas e mortes por essa causa. Também, em 2017, a Portaria 3.479 institui um comitê para a elaboração e operacionalização do Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio no Brasil. Foi sancionado e atua em consonância com as diretrizes nacionais para a prevenção do suicídio e com as diretrizes organizacionais das redes de atenção à saúde, também um dado da revista Ciência Plural de 2019.
Ainda em 2017 foi lançada a Portaria 3.491, que institui um incentivo financeiro de custeio para o desenvolvimento de projetos de promoção à saúde, vigilância e atenção integral à saúde direcionados para a prevenção do suicídio no âmbito da rede de atenção psicossocial do SUS. Assim, foi instituído de forma gradual o acesso ao serviço de saúde mental, qualificando o cuidado, reconhecendo as particularidades de cada caso e, com isso, identificando os mais vulneráveis, reconhecendo os determinantes sociais de saúde e promovendo a equidade. Também promovendo o desenvolvimento de estratégias de redução de danos e promoção de educação permanente. A Portaria de 1271, de 6 de junho de 2014, define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública nos serviços públicos e privados em todo o território nacional. Foi de extrema importância para evitar subnotificações de casos de suicídio e tentativas de suicídios no sistema de saúde. E assim passou a considerar as tentativas de suicídio como agravos de notificação compulsória, ou seja, que devem ser informados em até 24 horas após o conhecimento do ocorrido para as secretarias municipais de saúde. As notificações tanto da tentativa de suicídio quanto de óbitos necessitam de maior comprometimento dos serviços de saúde, de forma a serem seguidas, de fato, as diretrizes vigentes para tais situações. É uma forma de garantir acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico, além de contemplar acolhimento aos familiares e pessoas próximas das vítimas de suicídio. Também é imprescindível informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a relevância das lesões autoprovocadas e entendê-las como um problema de saúde pública passível de prevenção. Outro documento importante é a Portaria 3088 de 2011, a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde mental para grupos populacionais predispostos a desenvolvê-los, como pessoas com sofrimento psíquico, em transtorno mental, usuários de crack, álcool e outras drogas, isso no âmbito do Sistema Único de Saúde. É um dado também da revista Ciência Plural de 2019. As unidades de saúde, por sua vez, ficam obrigadas a reportar os episódios às autoridades sanitárias e, com essa medida, o governo federal pretende manter atualizado um sistema nacional de registros detectados em cada estado e município para que possa dimensionar a incidência de automutilação e suicídio em todo o país. A lei visa também promover a saúde mental e prevenir a violência autoprovocada, controlando os fatores determinantes, da saúde mental. Além de medidas de notificação, essa inclui a criação de um sistema nacional envolvendo estados e municípios para a prevenção da automutilação do suicídio, também como um serviço telefônico gratuito para atendimento ao público, com a parceria com o CVV. E essas são algumas diretrizes e políticas que asseguram acesso às políticas de prevenção ao suicídio e contemplam os sistemas no âmbito da saúde mental no Brasil. Situação das mulheres na pandemia. A pandemia acentua problemas e vulnerabilidades sociais. Em pauta, demarcaremos a situação das mulheres, em especial as mães solos e as empregadas domésticas, que compreendem, respectivamente, na sobrecarga de responsabilidades e inexistência ou fragilidade de direitos e precarização do trabalho. A sobrecarga de responsabilidade das mães solos foi agravada no contexto atual, pois o convívio e cuidado integral com os filhos, o acompanhamento contínuo da rotina escolar, as tarefas domésticas, a preocupação com a renda familiar demandam tempo e atenção dessas mulheres. Isso somado aos casos daquelas que trabalham na linha de frente ou têm o exercício do emprego sem direito ao isolamento, ao exemplo das empregadas domésticas. Segundo o IPEA, com dados da pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, lares brasileiros chefiados por mulheres passaram de 23% para 40% no período de 1995 a 2015. O estudo evidencia o risco de vulnerabilidade social, já que a renda média das mulheres, principalmente mulheres negras, é inferior não só à dos homens, como à das mulheres. Esse cenário implica em restrições severas de saneamento básico, moradia, educação, internet e principalmente de sanidade mental. Dados do IBGE, em 2018,
mostram que 42% de mulheres negras não contam com saneamento básico e 28% não têm internet, em comparação a 28% e 23% das mulheres brancas, respectivamente. Segundo dados do IBGE, do mesmo ano, indicam que 70% das empregadas domésticas não possuem carteira de trabalho e previdência social assinada. Ademais, 6,23 milhões de pessoas ocupam a categoria de trabalhadores domésticos, sendo 92,7% mulheres e maioria negra. As trabalhadoras domésticas estão entre os grupos mais vulneráveis ao coronavírus, pela exposição, risco de contágio no transporte público. Com o fechamento das escolas, a rede de apoio e modos de cuidado com os filhos foram reduzidos, obrigando muitas vezes essas mulheres a levarem as crianças para o ambiente de trabalho. Um caso paradigmático foi o caso da Mirtes, mãe de Miguel, de 5 anos, que precisou levar seu filho para o local de trabalho. Este teve uma morte trágica por negligência da patroa Sari Mariana, em Recife. E para além desses fatores de vulnerabilidade, a informalidade não garante os direitos trabalhistas. Por fim, o desemprego também tem sido um eixo orientador nessa discussão. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, 7 milhões de mulheres perderam seus empregos na última quinzena de março de 2020. Essa realidade, no qual comprova que as mães chefes de família foram e estão sendo as mais atingidas pela crise econômica do país, intensificada pela política governamental adotada durante a pandemia. Fica evidente a importância de se investir em políticas públicas, sociais e de saúde mental, voltadas para a criação de redes de apoio às mulheres, em especial às mulheres negras, mães solos e empregadas domésticas. Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar de um dos pontos que nós abordamos na extensão, que é sobre pessoas com deficiência, o contexto social e as redes essenciais na pandemia. Ano passado, em 2020, a ONU divulgou um relatório que faz um apelo para que as pessoas com deficiência sejam incluídas em ações de recuperação e resposta à crise, pois mesmo em um contexto além da pandemia, a população ainda enfrenta dificuldades para ter acesso à saúde, à educação, à renda, e as pessoas com deficiência são mais propensas a viver em situação de vulnerabilidade e a viverem na pobreza. Entende-se que a pandemia indiscutivelmente agravou e fez as vulnerabilidades das pessoas com deficiência serem mais extremas, né? As pesquisadoras Reichenberg e Albuquerque afirmam, aspas, que medidas como o distanciamento social e isolamento social nem sempre são possíveis para pouco mais de 6% dos brasileiros que enfrentam grandes limitações funcionais e precisam de apoio para suas atividades diárias, como comer, se vestir e tomar banho, fecha aspas. Com as restrições sobre o vírus, acaba gerando limites de convivência e cuidado, muitas vezes vindo dos familiares, de cuidadores, e precisam estar em contato com a pessoa com deficiência. E assim é preciso identificar o desenvolvimento dos mecanismos, as orientações e as informações necessárias para evitar desproteções em relação ao coronavírus com esse grupo. É evidente que as pessoas com deficiência têm dificuldade para acessar os serviços no geral. Muitas ações não são adaptadas com linguagem acessível para essa população, né? Com a pandemia, essa situação ainda se acentua. As pessoas com deficiência não conseguem acessar todas as informações referentes ao coronavírus, mesmo no serviço de saúde, quando são atingidas pelo vírus. Outra citação das pesquisadoras Reichenberg e Albuquerque, elas afirmam que não há informações desagregadas sobre a Covid em pessoas com deficiência, né? Portanto, é essencial coletar dados a respeito da deficiência e contemplá-los dentro da resposta à Covid-19, tornando possível mensurar a vulnerabilidade das pessoas com deficiência à infecção e compará-las àquelas sem deficiência. Fecha aspas. Então, entende-se também que os serviços, né, o sistema de saúde, a porta de entrada para as pessoas com deficiência no SUS são as unidades básicas de saúde, que encaminham para os serviços de especialização, né, como os centros hospitalares, centros especializados, que fazem a reabilitação física e intelectual. Também existem os centros de atenção psicossocial, os CAPs e os CRAS também, dentro do sistema, a partir do Sistema Único de Assistência Social, que também acompanha como um direito o BPC a partir desses sistemas.
E também é preciso reconhecer que o trabalho que as associações, as organizações sociais e as redes de apoio fazem e estão como atuantes no amparo às pessoas com deficiência no meio à pandemia. Exemplo disso estão a ASAPAI, a Associação de Pais dos Amigos Excepcionais, que se encontra em todo o território nacional, que tem o objetivo de promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, e essas estão como serviços essenciais no acompanhamento, nos meios de informações e no socorro às pessoas com deficiência em meio à pandemia do coronavírus. Oi, gente, meu nome é Karine, eu sou estudante de nutrição e eu vou falar sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde possuem grandes responsabilidades por cuidarem diretamente e diariamente de vidas. Segundo Barbosa, uma estudante do curso de Psicologia do 9º período da Universidade do Estado de Minas Gerais, os mesmos atuam em ambientes estressantes e que provocam um mix de sentimentos, tornando-os suscetíveis e vulneráveis a transtornos da saúde mental, depressão, alto nível de exaustão e sobrecarga laboral. O fato de lidarem com a vida, com a dor, cobrança, morte sobre seus cuidados, evidenciam o meio complexo e a jornada extensa que esses profissionais estão inseridos. Os profissionais de saúde se desgastam não só pela alta demanda de carga de trabalho, como também pelas tarefas árduas que tem que desempenhar, principalmente nas unidades de emergência, que se caracterizam por receber pacientes com cuidados mais específicos. Muitas vezes as condições de trabalho são precárias e a falta de valorização desses profissionais, ainda mais durante a pandemia do Covid-19, na qual lida de frente com a falta de medicamentos, UTI, respiradores, e o profissional acaba sendo o primeiro a ouvir queixas dos usuários do sistema de saúde. O cenário e contextos supracitados podem favorecer Um dos textos que a gente escreveu na nossa extensão foi sobre os entregadores, né? A nova realidade do isolamento social, principalmente vivida em 2020, que foi quando o nosso projeto aconteceu, trouxe complexidade diferente para todos, né? Com restaurantes e bares fechados, os entregadores passaram a trabalhar mais, o delivery se tornou cada vez mais comum e mesmo trabalhando bem mais, né, essas pessoas se arriscando, não possuíam direitos trabalhistas nem salário fixo, né? E de acordo com uma pesquisa, com o levantamento realizado pela BBC News, os entregadores relataram que estavam trabalhando quase o dobro e ainda recebiam menos, né? Então eles se uniram e fizeram paralisação em 2020, em um ato onde eles foram para as ruas, e além disso eles também criaram um Instagram para reivindicar esses direitos, né? Pedindo melhores condições, equipamentos de proteção individual, álcool em gel, até para as próprias empresas também disponibilizarem, né? Além disso, a gente também pegou alguns relatos desses entregadores. Um deles falando que ninguém neste país tem mais direito de estar nas ruas do que os entregadores, porque eles já estavam nas ruas e ainda estavam aglomerando, né? E teve outro relato que ele fala que já trabalhou com fome diversas vezes carregando comida, né? Então, um dos entregadores também fez um baixo-assinado para fortificar nessas ações em busca dos direitos trabalhistas e também pedindo a inclusão no auxílio emergencial. E esse foi um dos textos que a gente escreveu sobre os entregadores nesse contexto da pandemia. Olá, eu me chamo Larissa, sou estudante de saúde coletiva e hoje vou falar um pouco sobre a população negra e a Covid-19. A face do coronavírus no Brasil, ela tem cor e classe social. São as pessoas negras, pobres e periféricas as mais ameaçadas. A cada 3 pessoas negras internadas por Covid-19, uma morre. Entretanto, no grupo de pessoas brancas, para cada 4,4 pessoas internadas, uma morre. Segundo o Núcleo de Operações de Inteligência da PUC do Rio de Janeiro, que eles analisaram 29.983 casos em recuperação,
ou com óbito por Covid-19, dos 8.963 pacientes negros internados, 54,8% morreram, enquanto entre os 9.988 brancos internados, a letalidade foi de 37,9%. Esses dados corroboram para explicitar o racismo estrutural, a desigualdade social e da saúde também. Igualmente, é esse grupo populacional que está na linha de frente dos serviços essenciais e que não tem o direito a fazer o isolamento. Cerca de 47% das pessoas negras estão ocupando cargos informais. Os motoristas e entregadores de aplicativo são exemplos desse trabalho precário, sem direitos trabalhistas e que estão expostos às ruas em meio à pandemia. Outro dado importante, segundo o IBGE, é que 13,5 milhões de brasileiros vivem em extrema pobreza, sendo que 75% dessa parcela são pessoas negras. Esse cenário nos leva a pensar na influência da situação socioeconômica no acesso aos recursos sanitários, em que sequer elas conseguem higienizar as mãos com água potável para a prevenção do contágio com o vírus. Essa população corresponde a 67% dos usuários do Sistema Único de Saúde, nosso SUS. E com esse colapso e com a falta de recursos no sistema atual, essas vidas estão ainda mais em vulnerabilidade e expõem esses negros e pobres mais suscetíveis a esse adoecimento e bem como se contaminar e como a morte. E é isso, essa pesquisa foi realizada no ano passado, são dados de 2020 e não estão atualizados. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Tamara, estou no 9º semestre de saúde coletiva e hoje eu vim falar um pouco sobre saúde indígena e o coronavírus. Sabemos, né, que todos estão suscetíveis a contrair Covid-19, mas o que a pandemia está deixando cada vez mais evidente é de que as condições sociais, de saúde, as vulnerabilidades são fatores cruciais para quem se torna vítima desse vírus. Segundo dados do Ministério da Saúde do dia 7 de julho de 2020, existiam 9.750 casos de coronavírus entre os povos indígenas e 202 vítimas fatais. Se vocês pegarem dados atualizados, vocês podem ver que esse número aumentou bastante. Esse número é ainda maior quando grupos fora, né, das aldeias são contabilizados, porque tem muitos indígenas que moram com outros parentes, que não são em aldeias, né, são em casas, então esse número muitas vezes não é computado. Entretanto, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIP, observa que há uma grande subnotificação dos casos, computando 13.801 casos confirmados e 493 mortes, mais que o dobro contabilizado pelos dados oficiais, né, do Ministério. Ontem eu pesquisei pela PIB e vi que as mortes ontem, dia 28/7, estavam entre 1.144 mortes, isso no período de meio-dia, 2 horas da tarde. Então, vocês podem ver que em um ano esse número triplicou, né, praticamente. As aldeias estão tendo que restringir ou suspender seus rituais tradicionais, principalmente os fúnebres, que são aqueles rituais que lidam com a morte e o luto, em decorrência do coronavírus. Em entrevista ao El País, o indígena Tacumã Cuyucuro resume, abre aspas, o coronavírus está quebrando a nossa crença. Você não vê o morto. Não pode pintar nem abraçar. Todo mundo tem que se afastar. Isso dói, está machucando a nossa espiritualidade. Então, vocês podem perceber, né, que para eles estão bem difíceis ficar sem esses rituais. Assim, há uma necessidade de debate para conciliar particularidades culturais aos protocolos restritos do governo sobre a pandemia. Em posição contrastante, o presidente, né, Jair Bolsonaro, vetou a lei de proteção de indígenas e quilombolas que obrigavam
o governo federal a realizar ações em prol da saúde dessas populações vulneráveis, sancionadas em 16 itens do projeto de lei, incluindo fornecimento de equipamentos hospitalares, cestas básicas, acesso à água potável, materiais de higiene e limpeza. Igualmente, vetou a liberação de verba emergencial para a saúde indígena e as necessidades de leitos, respiradores e máquinas de oxigenação sanguínea advindas da Covid-19. O veto também restringia, a facilitação do acesso ao auxílio emergencial oferecido durante a pandemia aos indígenas e quilombolas. Então, vocês podem ver que o governo não deu muita assistência, para os povos indígenas. É imperativo reconhecer as especificidades, considerando a pluralidade sociocultural dos povos indígenas, que acabaram ainda mais fragilizados em meio à pandemia. Na contramão das políticas governamentais adotadas, que apontam para retrocessos e violação de direitos como a ausência de demarcação de terras. E o Ministério da Saúde, destaca que a não demarcação, abre aspas, pode ser um dos determinantes sociais que impactam na saúde e na situação de vulnerabilidade a que os povos indígenas estão submetidos. Esse dado é um dado do Brasil de fato. O preconceito, falta de empatia e reconhecimento das peculiaridades culturais dos povos são fatores relevantes que causam sofrimento e risco, aumentando a morte. E, assim, participar desse projeto de extensão foi uma experiência muito rica, tanto para nossa vida acadêmica quanto para nossa vida pessoal, A gente esteve em contato com vários temas que talvez normalmente a gente não estaria. E, além disso, a possibilidade de compartilhar isso com a população, De ter um retorno do que elas estavam achando, pelos comentários. Até participamos de live, A professora Luana representando o projeto, e foi uma experiência muito bacana compartilhar esses textos e olhar, fazer algo durante esse período tão difícil, que está sendo a pandemia e o isolamento social. Então, foi uma experiência muito legal.